uma crise que durou mais de um ano, ainda continua, e provou que o Estado Democrático de Direito parece consolidado, porque está enraizado na sociedade. Ninguém pensa em outra forma, outro sistema de governo. Então, isso foi muito bom. Em segundo lugar, o segundo efeito, o segundo fato relevante que surgiu dessa crise foi o descolamento entre economia e política. Mesmo no auge da crise, a economia não tomou conhecimento disso. A bolsa não foi afetada, o dólar não aumentou, ao contrário, continuou caindo, a inflação sob controle. É como se os agentes econômicos tivessem chegado à seguinte conclusão: nós não dependemos muito do governo, não. Basta que ele não atrapalhe. Mas a economia do país vai ser tocada. Isso foi um sintoma de maturidade também do país. Economia consolidada e o Estado Democrático de Direito. E esse sai, né? Acho que o país sai fortalecido apesar de tudo, apesar da desmoralização de várias instituições, do comportamento da Câmara dos Deputados, a classe política muito afetada, mas as instituições em si saem fortalecidas, creio, e a economia. Senador, o senhor propôs, tem uma emenda, né, um projeto de emenda à Constituição, para mudar a forma de acesso ao Supremo Tribunal Federal. É preciso mesmo mudar essa forma? Eu acho inadequado o atual modo de composição do Supremo. Uma livre escolha do presidente da República, escolhe quem ele quiser livremente, manda para o Senado. O Senado faz uma sabatina, entre aspas, que é uma liturgia vazia, e, portanto, a escolha acaba sendo quase que exclusiva do presidente da República. Na prática, é exclusiva do presidente da República. Não me parece uma boa coisa que a mais alta Corte de Justiça do país tenha seus membros preenchidos desse modo. E nada impede que esse sistema, como já ficou provado na prática, também resulte em excelentes juízes disso. O problema é que, às vezes, não é assim. Às vezes são magistrados muito ligados ao poder e ao governante que o escolheu. E mesmo quando não são ligados, às vezes quando são independentes, ficam sob vigilância e mal interpretados quando votam a favor do governo. Se é uma ação de interesse do governo, e foi aquele presidente, o presidente que está no poder, que nomeou o ministro, quando ele vota a favor do governo, pensam que ele ia servir o governo. Isso é muito inconveniente. Por isso que eu estou propondo que fossem escolhidos pelos 3 segmentos do mundo jurídico, magistrados, Ministério Público e advogados, não membros das suas categorias, mas qualquer jurista. Mediante um processo eleitoral de escolha e com um afunilamento feito lá no Supremo, que escolheria o nome para ocupar a cadeira. Pode não ser o melhor procedimento que eu estou propondo, mas pelo menos eu coloco em discussão um tema que era tabu desde o início da República, que isso não é discutido. Ninguém punha em debate isso. É boa a forma como se escolhe os ministros do Supremo? Todos aceitavam. A partir de uma certa acusação de politização do Supremo, isto, no entanto, provocou o meu projeto, que é uma proposta de emenda à Constituição, e o tema veio ao debate. Como está a recepção perante os outros senadores? Não conversei com ninguém, mas o relator designado, o senador Demóstenes Torres, que aliás é um jurista, membro do Ministério Público goiano, homem com boa formação jurídica, me disse que é favorável e ia apresentar um parecer favorável, não sei se com alguma emenda. Só nessa ocasião, quando foi discutido o parecer
do relator é que eu vou sentir o pulso da casa na Comissão de Constituição e Justiça. Certo. Quais os efeitos, senador, do aumento do limite da idade compulsória para aposentadoria? O que o senhor acha que vai representar para as instituições, especialmente magistratura e Ministério Público? Eu gostaria que isso fosse feito apenas para o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo não é final de carreira para ninguém. Não é? O Supremo pode ser composto de 11 ministros que nem são magistrados, nunca foram. Portanto, se o ministro ficasse lá até os 100 anos, não estaria prejudicando alguém que tinha direito ao acesso. Eu acho que... E como a idade hoje, a longevidade aumentou, como as pessoas que chegam aos 75 anos, hoje geralmente chegam na plena posse das suas faculdades mentais e até com energia física também, me parece um desperdício um ministro do Supremo que chega aos 70 anos em boa forma, ter que ir para casa. Como não há prejuízo para terceiros, a elevação da compulsória para 75 anos no caso do Supremo, eu acho uma boa inovação. Mas quanto aos demais tribunais, não. Creio que a generalização vai prejudicar a ascensão dos mais novos e impedir uma coisa boa, que é boa em si mesma, que é a renovação. O senhor tem um outro projeto de lei, também atinente ao Poder Judiciário, que é a quarentena, a ampliação da quarentena que sairia de 6 meses para 2 anos do membro do Poder Judiciário para se candidatar a um cargo político. Queria entender se isso se estende também para o Ministério Público e se o inverso também não seria interessante para a própria carreira. Alguém egresso, mais especificamente para o Supremo Tribunal Federal, se ele não teria que haver uma quarentena entre sair do governo para ir para o Supremo ou sair de uma legislatura para ir para o Supremo? Acho que estender ao Ministério Público, acho coerente, acho a medida coerente. O que vale para os magistrados deve valer para os membros do Ministério Público. Eu propus apenas para os magistrados, mas estou inteiramente a favor de uma emenda extensiva ao Ministério Público. Acho que uma quarentena também para quem vai para o Supremo seria uma coisa boa, mas se mudar o critério de escolha, a forma de escolha, isso seria desnecessário, porque certamente, muito provavelmente, magistrados, procuradores e advogados não iriam, dificilmente escolheriam alguém recém-saído do governo. Mas, como medida de cautela, uma quarentena também para os candidatos ao Supremo seria, eu não me oporia. Tá. Senador, foi um imenso prazer para a Associação Paulista dos Magistrados e a Associação Paulista do Ministério Público essa concessão dessa entrevista que muito nos honrou. Queria deixar um espaço para as considerações finais do senhor. Não sei se eu teria alguma coisa a dizer a magistrados, embora eu seja do meio jurídico, seja filho e neto de magistrado, eu me sinto muito à vontade. Talvez a minha vocação fosse mais de magistrado do que de político. Bom, no meio político, às vezes, me sinto um peixe fora d'água. Mas eu acho que a palavra-chave para o Brasil de hoje seria republicanização. Eu diria que tanto o mundo político, composto por executivo e legislativo, como o mundo jurídico, os tribunais e o poder judiciário em geral, precisam se republicanizar, similar àqueles valores republicanos de austeridade, de ética e de colocar a coisa pública acima de tudo. Não misturar o público com o privado. Creio que quando isso se tornar cultural na mente de magistrados e políticos, aí a República terá sido não apenas proclamada, mas finalmente instalada. E depois dessa aula de defesa da cidadania, de valores democráticos, encerramos nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo